Em uma terra onde o tempo era um conceito maleável e as fronteiras entre o real e o impossível se desfaziam a cada passo, existia uma lenda que transcendeu os séculos. Era uma história contada em sussurros, sob a luz das estrelas, por aqueles que já tinham experimentado a fúria do destino e sobrevivido. Esta era a história de Alistair Begg, o homem cuja velocidade mortal desafiava as leis da física, e cujo coração, imortal, batia através das iras, imune às forças que destruíam outros. Alistair nasceu em uma época em que a guerra era constante, e o mundo estava em um estado de caos absoluto. Nascido em uma pequena aldeia no coração de um império dilacerado pela guerra, Alistair não era nada além de um garoto comum, com sonhos simples de uma vida tranquila ao lado de sua família. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Sua aldeia foi atacada quando ele tinha apenas 13 anos, e seu mundo foi devastado em uma noite de fogo e sangue. Seus pais foram mortos, e ele foi deixado para trás, sobrevivendo apenas por um milagre. Durante sua fuga da destruição, Alistair encontrou um misterioso artefato, uma pedra brilhante de origem desconhecida, coberta por runas antigas. Quando ele a tocou, uma onda de energia percorreu seu corpo, transformando-o de maneiras que ele não compreendia. Sua velocidade, que antes era apenas humana, aumentou exponencialmente. Ele podia correr mais rápido que qualquer besta selvagem, ultrapassando até os ventos que cortavam a paisagem. Mas o mais estranho era o que acontecia com seu corpo, ele não se cansava. A dor e a fadiga eram coisas de um passado distante, e sua agilidade era perfeita. Seu coração, no entanto, começava a bater de uma maneira incomum. Algo em seu interior se tornou eterno. O artefato não só o havia dotado com uma velocidade mortal, mas também com a imortalidade de seu coração. Ele passou a ser conhecido como o Corredor da Morte nas terras devastadas pela guerra. Por onde passava, a destruição o seguia. Alistair não sabia se suas ações eram uma bênção ou uma maldição. Ele lutava para proteger os inocentes, correndo entre as linhas de batalha com uma rapidez impossível para qualquer ser humano, derrotando os inimigos antes que sequer pudessem reagir. Mas, ao mesmo tempo, seu poder o distanciava ainda mais dos outros. Ele sentia-se como um espectro, alguém que já havia ultrapassado os limites da mortalidade, sem uma verdadeira conexão com o mundo que havia perdido. A busca por respostas levou-o a uma jornada que atravessou continentes e atravessou reinos esquecidos. Ele se deparou com antigos feiticeiros e oráculos, mas nada que pudesse explicar a natureza de seu poder. Tudo o que ele sabia era que, embora fosse imortal em seu coração, sua humanidade estava se esvaindo, consumida pela rapidez de suas ações e pelo peso da violência que ele sempre causava. Ele sentia a solidão crescer dentro dele, como um vazio impossível de preencher. Mas foi em uma cidade chamada Aurelis, um porto afastado onde os mares se encontravam com as montanhas, que ele encontrou algo que poderia mudar seu destino. Lá, ele conheceu Eleanor, uma jovem mulher que possuía uma sabedoria ancestral. Ela sabia do artefato, sabia de sua origem e da maldição que ele carregava. Ela revelou a Alistair que ele não havia sido o único a receber um poder semelhante. Muitos anos antes, um grupo de guerreiros imortais, conhecidos como os Corretores do Tempo, haviam feito um pacto com os deuses do espaço e do tempo, trocando sua mortalidade por poderes sobrenaturais. Eles eram capazes de se mover entre os fluxos do tempo, mas sua alma estava condenada a viver para sempre, sem jamais encontrar descanso. Eleanor explicou que o artefato de Alistair não era apenas uma fonte de poder, mas um selo. O coração imortal que ele possuía estava ligado ao próprio tecido do universo. Se ele quisesse quebrar a maldição e retornar à sua humanidade, teria que destruir o artefato. Mas isso não seria simples. A pedra, embora em suas mãos, não estava totalmente sob seu controle. Ele seria forçado a enfrentar os Corretores do Tempo, uma ordem secreta que protegia os artefatos e zelava pela ordem temporal. Alistair sabia que não poderia viver mais com essa dualidade, a velocidade que o consumia e a imortalidade que o separava do mundo. Ele fez sua escolha. Ele correria para o fim do tempo, enfrentando os Corretores, não com o desejo de